Bom dia, tudo bem? Ai. Tá me ouvindo? Agora Ah, tô. tá. Aqui tá muito barulho. Tá Ai, tudo tá bem? frio. Tá tudo bem, graças a Deus. Ai, Ah, que bom. Ei, Kelly, bom dia, meu amor. Tudo bem? Eu vou deixar o meu aqui no mudo, que aqui tá barulho, é onde eu tô, tá? tá. Para não ficar ecoando. Mas eu tô aqui. Na hora que precisar falar, eu libero o meu, vou lá para outro ligar, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Kelly, a gente já vai começar porque hoje eu tô meio com o tempo um pouco corrido, tá? A gente vai ler Gênesis, capítulo 42, do 25 ao 38. Ok, Vou orar primeiro, tá? tá Deixa eu só bom. ver quem tá entrando aqui. Oi, Jaque, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Bem, graças a Deus. Eu vou orar aqui, a gente vai ler o Gênesis 42, do 25 ao 38, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estar fazendo o devocional, de estar lendo a Tua palavra, de estar conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos mostrar aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, Pai, e que através da Tua palavra o Espírito Santo venha nos dando sabedoria e discernimento para entender aquilo que é da Tua vontade, Pai, não da nossa vontade, mas sim da Sua. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Os irmãos de José regressam ao Egito. Ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, amortizado, entreolhavam-se dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Eles contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: um homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes que somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um só pai. Um já não existe e o mais novo está com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-lhes o homem: o Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo o vosso irmão, um dos vossos irmãos, tomai o cereal e arremediar a fome de vossa casa e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociarei na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro. Eles e seu pai, e temeram. Então disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ide levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar trazer e entregar-mo.
Então, eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Ele sucede algum desastre no caminho, por ordem, por onde fordes. Farei descer minhas cãs de tristeza à sepultura. Esse texto essa parte aqui, né, a continuação de quando eles vêm do Egito, José ali, né, vendo os irmãos que eles tinham aceitado deixar Simeão para trás, né, em troca de que eles trariam o irmão novamente para provar a inocência deles como a inocência deles, né, que eles não eram espiões. Ele não só deixou os irmãos partir para cessar a fome lá da terra, porque provavelmente os seus pais e as pessoas que estavam ali em Canaã estariam passando fome, como ele restituiu o dinheiro, porque o dinheiro para ele não era importante. E ele, como segundo homem mais confiável o homem mais confiado ali de Faraó, ele não tinha o porquê ficar com aquele dinheiro, né? Então ele restituiu o dinheiro ali para os irmãos, deu o necessário para ele suprir a família dele lá em Canaã, como também deu o alimento para eles se alimentarem durante a volta, né? Durante a viagem de volta. E aqui ele começa a falar, né, que um dos irmãos, ao abrir o saco de cereal para alimentar o jumento, ele viu o dinheiro ali, né? Porque não foi falado para eles que o dinheiro voltaria. Ele simplesmente colocou no saco sem avisar eles. E aquilo ali levantou um temor muito grande sobre os irmãos de Jacó, né? Porque os irmãos de José, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles sabiam que aquele homem que tinha falado com eles lá na terra do Egito, e não só eles como Faraó, poderia fazer muito mal à família deles, né? Porque era uma grande nação naquela época, o Egito. Então eles temiam muito, e eles não eram homens de guerra, eles apenas viviam ali, eles tinham a tribo deles, mas não eram homens de guerra, homens de lutar, como eles enfrentariam o Faraó, né? E o temor subiu sobre eles, né? E aí eles automaticamente pensam, né? O que Deus está querendo fazer com a gente, né? O que como se Deus estivesse culpando, ou como se Deus estivesse castigando eles por algum erro deles ali, no caso, aqui vem falando pelo erro de José, né? Pela morte de José. Então, assim, eles temem muito, e quando eles chegam em Canaã para conversar, para falar para o pai tudo que aconteceu, né? Rúben vem até falando ali sobre a entrega de Benjamim, sobre eles terem que levar Benjamim. Só que, mais uma vez, Jacó, ele vem falando, né? Ele vem demonstrando a sua preferência pelos filhos de Raquel, que foi o que ele fez aqui com José, e agora ele cuida de Benjamim como se Benjamim fosse o bem mais precioso dele, né? Ele já diz que ele não vai deixar Benjamim ir, porque ele não confia nos outros filhos. Ele não confia na palavra que eles estavam dando. Tanto que Rúben fala, né? Que você mate os meus dois filhos se eu não trouxer Benjamim e Simeão de volta. E aquilo ali, mesmo Rúben entregando os seus próprios filhos em troca da vida de Benjamim, o pai não quis saber. O pai não quis entender, não quis perceber o quanto Rúben estava sendo justo, estava sendo honesto ali em falar a verdade com ele e entregando, né, pedindo para que ele confiassem. E a gente sabendo que Rúben era o filho mais velho de Jacó, né, o primeiro filho de Jacó. Então isso levanta, né, um certo temor muito grande ali sobre Jacó.
E essa parte da Bíblia, ela vem falando com a gente sobre a questão a questão do temor, né? Do amor ali que Jacó tinha. Ele amava tanto, tanto, tanto a José, amava tanto, mas tanto a Benjamim, que ele não se importava com os outros filhos. Que foi basicamente isso que ele falou. Se tiver que acabar a comida, acaba, mas eu não vou entregar meus mais um filho meu, né, para vocês. E ele não confiava ali nos filhos, né? Ele perdeu totalmente a confiança. A gente não sabe se ele tinha uma certa confiança nos filhos antes. A Bíblia não relata muito isso aqui pra gente, mas o que ela relata é que ele amava muito a José, e a ponto de, né, de favorecer ele acima dos irmãos, e que ele amava muito a Benjamim, a ponto de novamente favorecer ele acima dos irmãos. Mesmo eles dizendo ali que trariam Benjamim de volta, que não deixariam nada acontecer com Benjamim, e Jacó ele veio fazendo isso, né? Como eu falei com vocês lá no início, essa questão da preferência, né? Da gente botar um filho acima de outros filhos, né? De botar um amor maior sobre um filho do que dos outros. Ele poderia ter virado e falado assim: não, eu já estou velho, mas eu posso ir junto, ou vou mandar ou ele poderia mandar até um servo dele de muita confiança e vigiar Benjamim para que nada acontecesse com Benjamim. Mas não, ele se fechou e disse: não, não vou entregar Benjamim a vocês, não, não. Vocês já fizeram que José fosse morto, então agora eu não vou entregar Benjamim. E isso vem mostrando, vem reforçando pra gente esse amor de Jacó pelos dois filhos de Raquel, né? Que era a esposa amada dele. E uma parte que me toca muito, que fala muito aqui comigo, é que ontem a gente falou sobre a cura, né? Sobre José. No momento que José ouve os irmãos falando ali, José, ele entende que precisa perdoar os irmãos. E ali, a partir daquele momento, ele começa a cuidar dos seus irmãos, né? Ele começa a ter aquele cuidado, me fugiu a palavra agora, aquele cuidado tão grande, porque ele não só mandou os mantimentos, no quais os irmãos foram ali buscar, mas como ele também teve o cuidado de dar alimento para eles durante a viagem, e ele se preocupou: será que eles vão comer? Será que eles vão ter o que beber? Vão ter ali, né, um alimento ali até chegar a Canaã? Que provavelmente ele sabia que era uma viagem longa. Então, assim, é isso que a Bíblia vem falando, né? Continua falando aqui, desse cuidado que José começou a ter com os irmãos, desse cuidado que ele começou a ter com o pai, né? Ele começou a pensar se o pai estava comendo, se o pai não estava comendo, estava se alimentando ou não estava se alimentando. Ele pensou nas pessoas que ele deixou ali em Canaã, então ele mandou o alimento, né? Pediu que suprissem. Ficou com um irmão, sim. Ele pediu para que um dos irmãos ficassem ali para provar. Mas aqui ele não vem falando assim: ah, eu quero ficar com um dos irmãos para ver se vocês trazem. O que eu entendi aqui foi o quê? Deixa um irmão aqui, porque eu quero ter certeza que eu vou ver vocês novamente, né? Era uma certeza de que ele veria os irmãos novamente, porque ele sabia que, como eles tinham falado ali sobre o arrependimento de ter perdido, de ter vendido José, ele sabia que eles não iam permitir que Simeão ficasse ali preso, né? Que eles iriam dar um jeito de voltar à terra de Canaã, à terra do Egito, iriam dar um jeito, né, para buscar Simeão, e isso faria com que eles pudessem vê-los novamente. E ali ele também faz um gesto, né, de quero ver se meu irmão Benjamim está bem.
eu quero vê-lo ele novamente. Muito provavelmente ele pensou como eu pensei aqui, né? Vou prender um aqui porque aí meu pai vai dar um jeito de mandar Benjamim para salvar a vida de Simeão. Então ele pode ser que ele venha junto, pode ser que ele não venha, né? Mais para frente aqui a gente vai ver que quando o Benjamim vai para lá, ele trata muito bem Benjamim, ele pergunta sobre o pai, pergunta se o pai está bem, né? A preocupação dele começa a voltar sobre a família, né? Sobre essa questão da família. Muitas das vezes, gente, quando Deus fala, né, que a gente precisa perdoar as pessoas, né? E muitas das vezes o que acontece é que, no caso aqui de José, ele não só estava perdoando os irmãos pelo que eles fizeram, mas como ele também queria ver novamente o pai, queria ver novamente a Benjamim, né? Ele tinha uma preocupação e quis conviver com os irmãos ali, né? Só que aí, muitas vezes a gente fala assim, eu vou perdoar, mas eu preciso conviver com aquela pessoa. A Bíblia não diz ali que você tem que conviver, você tem que perdoar o teu irmão de coração, você tem que esquecer aquilo que aconteceu de errado, mas se aquilo te fez mal, não significa que você tem que conviver ali. É como eu estava falando ontem do meu passado. Eu entendi de Deus que quando a gente perdoa, não significa que a gente tem que conviver com o nosso passado. A gente precisa perdoar, a gente precisa se libertar, a gente precisa se curar, né? Deus cura a gente daquilo, do mal que aconteceu com a gente, mas não significa que a gente tem que conviver, né? Até porque até a Bíblia mesmo fala que as pessoas que não fazem bem a gente tem que se afastar. Não é que a gente tem que ter raiva, tem que ter rancor, tem que ter ódio, né? Não é isso. Ela fala que a gente precisa se afastar daquilo que não nos faz bem. Então, assim, eu sei que muitas das vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, porque eu também já fui católica por muitos anos, né? A minha vida toda foi cristã, foi católica, eu vivi no catolicismo. Não tenho nada contra o catolicismo, porque eu adoro o catolicismo. Quando eu fui virar cristã, eu confesso que eu fiquei muito com o pé atrás, né? Eu falava assim, mas eu vou deixar a igreja católica, eu vou deixar isso, eu vou deixar os costumes, né? E não, né? Você só... eu só mudei, né? Eu só entendi um pouco mais ali da Bíblia, mas eu não tenho nada assim. Então, no catolicismo, quando eu fiz o catolicismo, eu entendia o quê, gente? Eu entendia assim, mas se eu perdoar o fulano, eu vou ter que voltar a conviver com ele. Se eu perdoar o ciclano, eu vou ter que voltar a falar com ele, né? E não é isso que a Bíblia fala pra gente, né? Ela só pede pra gente perdoar o próximo, né? Que a gente tem que... vamos dizer que assim, a gente tem que liberar o perdão para aquela pessoa para que a gente seja curado. E é isso que a Bíblia fala. Ela não fala que a gente tem que conviver. Uma das questões que eu falo disso é porque o que acontece? Eu tenho a minha sogra, que ainda é viva, o meu sogro, tenho os meus cunhados, porém, devido a um problema que a gente teve com a família dele, até porque a família dele não concordava muito com o nosso relacionamento, a família dele criticava e julgava muito. E quando eu ainda não era cristã, tá? E quando aconteceu tudo isso, ficou aquela grande questão assim, mas você precisa perdoar, né? Você precisa perdoar os teus sogros pelo que eles fizeram, você precisa perdoar os teus cunhados.
Só que aí ficou aquela grande questão assim, mas se eu perdoar, a gente vai ter que voltar a conviver, porque eles vão querer voltar a conviver, né? E não é isso. Eu achava isso. Eu achava que se eu perdoasse eles, eu ia precisar voltar a conviver com eles. E não é isso que depois, com o tempo, conforme eu fui para a igreja, conforme eu fui batizada, eu fui entendendo isso, né? Foi até o pastor Evander. Eu não era, como eu falei, eu não era cristã, né? E eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu fui falar, e a tia Neinha, que é uma moça que era da catedral, que ela trabalhava comigo, ela queria muito que eu falasse com o pastor Evander. E eu falava para ela que eu não queria falar com o pastor Evander, porque eu já tinha falado com o pastor Guto, e o pastor Guto tinha sido meio ríspido na época comigo. E isso me fez falar assim, para que eu vou falar com o pastor? Não adianta de nada. E aí ela insistiu, foi ela que marcou a minha consulta com o pastor Evander, o gabinete com o pastor Evander, e ali eu conversando com ele foi usado pelo Espírito Santo, né? Porque eu falava para ele que eu não queria saber do meu passado, eu não queria saber das pessoas que eram ruins. E aí ele foi usado ali, ele me explicou sobre isso, né? Ele veio falando comigo, olha, quando você libera o perdão, você não libera o perdão para a pessoa, você libera o perdão para você. Você faz a sua cura, é um processo da sua cura e não um processo da cura da pessoa. É claro que se você vai lá, pede perdão pessoalmente, fala com a pessoa e tal, tudo bem. Mas se não tiver como, pede perdão, entrega, porque liberar o perdão é você não carregar aquela mágoa mais dentro do seu coração, é você não pensar mais naquilo que aconteceu com você e aquilo te fazer sentir uma dor de ferida que tá doendo. É como se aquela ferida cicatrizasse através do perdão que você liberou para aquela pessoa. E aí ele foi me explicando isso, que eu não precisava conviver com as pessoas que me fez mal. Eu precisava liberar o perdão para que o meu coração pudesse não sentir mais aquela dor quando eu lembrasse do meu passado. Porque as coisas ruins que acontecem com a gente, elas não vão ser esquecidas através do perdão. Pelo contrário, a cicatriz vai ficar ali para te lembrar daquilo que aconteceu. Mas a cicatriz, ela é uma cicatriz para não sentir dor e não uma ferida que não foi tratada. Porque quando uma ferida não é tratada, se você mexer nela, ela volta a doer. Agora a cicatriz não, ela é só uma marca para você olhar para ela, lembrar e falar assim, já me aconteceu isso, mas aquilo não te fazer sentir mais dor. Então é isso que vem acontecendo aqui com José, né? Ele até então achava que ele tinha deixado tudo para trás, que o passado estava no passado, que ele não sentia mais dor. E aí Deus traz os irmãos dele para o Egito, através da conversa dos irmãos ali. Ele entende que os irmãos também tinham arrependimento, sentiam pelo fardo que eles carregavam, e ali ele resolveu perdoar os irmãos. Tanto que aqui não fala, agora no começo, né? Ele não fala que José chegou e foi lá e perdoou os irmãos. Ele perdoou no coração dele. Deus tratou a ferida no coração de José. Ele ainda não tinha liberado o perdão no gesto de falar com os irmãos, mas ele tinha perdoado os irmãos no seu coração. E aquilo ali permitiu com que Deus tratasse aquela ferida de José e, através dessa ferida, fazer com que essa ferida virasse apenas uma cicatriz que José sabia que tinha acontecido, uma cicatriz que José ia olhar, ia ver o que aconteceu com ele no passado, mas que ele não ia sentir mais dor por aquilo. E é isso que Deus vem falando com a gente hoje, que a gente precisa liberar o perdão sobre pessoas que também nos fizeram mal. E a gente precisa liberar esse perdão, entregar esse perdão para essas pessoas. E assim, gente,
é o que Deus fez comigo e é o que Deus tem feito comigo. Através do liberar o perdão, eu tenho deixado muitas coisas, muito remorso, muito rancor para trás. Eu tenho olhado para trás e muita coisa hoje não tem me feito sentir dor, sentir tristeza, sentir raiva, sentir rancor de alguma pessoa, porque o passado, ele ficou lá atrás. Mas o perdão precisava ser tratado. Eu precisava do perdão para poder ter a minha cura. E por muito tempo, às vezes a gente, como eu falei, eu virei, né, um certo momento ali da minha vida com 18 anos e falei assim, vou deixar tudo para trás, nada eu vou levar. Só que inconscientemente eu trouxe o passado o tempo todo na minha vida. Durante 20 anos o passado eu trouxe inconscientemente, porque eu cometi erros, eu tratei pessoas mal, eu me fiz entrar numa armadura aonde as pessoas não podiam se aproximar de mim, tudo por causa do meu passado. Tudo que acontecia de errado tinha uma certa conexão com o meu passado. E isso a psicóloga veio explicando para mim. Priscila, você faz isso hoje desse jeito? Você faz essa sua armadura? Você fica aí com essa cara fechada? Você não deixa as pessoas se aproximar? Você não deixa as pessoas te abraçar? Você não se permite ser amada? Porque no passado você não foi. Porque no passado você só teve pessoas que te magoou, pessoas que te maltrataram, pessoas que te fizeram mal. No momento que você precisava aprender o que era amor, você não aprendeu o que era amor, você aprendeu o que era ódio, o que era rancor, e isso você traz inconscientemente para o seu presente. Então, meninas, se hoje a gente, eu falo não só de mim, mas para vocês também, se hoje você está passando por uma situação, por uma dificuldade e que você não está entendendo, pode ser que essa situação que você está passando tá relacionada a alguma coisa que te fez sofrer no passado e você precisa liberar esse perdão para que você consiga resolver o problema do seu presente. Não adianta você querer botar uma muralha entre o seu passado e o seu presente se você não conseguir resolver. Você não vai conseguir viver, você não vai conseguir seguir em frente, principalmente nesse caminhar com Deus, se você não resolver o teu passado, se você não voltar lá atrás e pedir perdão pelos erros que aconteceram lá atrás, perdoar as pessoas que errou lá atrás também. Não só pedir perdão, mas como entregar o perdão àquelas pessoas. E isso é feito diretamente no teu coração. Você não precisa ir até a pessoa para pedir perdão. Se você tiver condição de chegar na pessoa e falar com a pessoa e pedir perdão para a pessoa, ótimo, maravilha, tudo bem, mas se não tem como, principalmente eu que moro em outro estado agora, se não tem como, você libera esse perdão através do teu coração, como José fez, ele liberou o perdão no coração dele, e através daquele perdão ele foi curado e ele pôde seguir em frente. E é isso que Deus veio falando comigo hoje, meninas. Eu não sei se vem falando com vocês também, mas é isso que Deus vem falando, que para a gente poder, né, ter o processo da cura que eu falei ontem, para a gente poder conseguir que Deus cure a gente das coisas que nos fazem mal, a gente precisa também liberar o perdão. A gente precisa também perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Então, assim, a gente precisa disso. É necessário que a gente faça isso, porque o perdão, ele faz parte do processo de cura. E se você errou também com uma pessoa, se você não tem condições de pedir perdão a essa pessoa, peça perdão do seu coração, fala com Deus. E se, assim, eu sei que é muito raro isso acontecer, não sei se com vocês é assim. Para mim, liberar o perdão sobre algumas coisas que aconteceram no meu passado,
não foi um processo rápido como José foi aqui, né? Ele se arrependeu, sentiu no coração, perdoou os irmãos e estava tudo certo. Muitas das vezes, o perdão ele vai ter que ser falado a todo momento. Você tem que virar para Deus e falar assim: Senhor, eu perdoo aquela pessoa por esse erro, eu perdoo até um dia que você não vai sentir mais dor ao lembrar. Enquanto você estiver lembrando e sentindo dor, você vai precisar pedir perdão. Até o momento que Deus vai te curar totalmente e você não vai precisar mais pedir perdão. Fabi, vou deixar você falar um pouquinho agora. Amém. Nossa, que lindo. É isso mesmo, Priya. O Senhor leva a gente para esse nível, meninas, né? E o que a Priscila acabou de falar é uma chave. Às vezes a gente pensa que ali entregou, pediu perdão ao Senhor, ou foi lá até mesmo, como a Pri falou, se retratou com a pessoa, tá tudo bem, pronto. Não, às vezes são processos, né, Pri? São processos. Às vezes aquilo vem de novo no nosso coração. Porque às vezes o que a gente passou foi tão intenso que não é imediato. E o perdão, como a Pri está falando aí, não é um sentimento, né? Ele é uma obediência. Primeiro você vai querer obedecer, fazer, entregar e seguir, né? Eu lembro uma vez que eu passo alguns processos, né, com uma pessoa, e eu tive dificuldade com ela, e nesse meio tempo eu tava na metodista já, e isso já estava me incomodando, porque ela já não falava comigo há muito tempo, e eu tendo contato com essa pessoa, não tem como evitar, né? Aí isso estava me incomodando de tal maneira que eu acabei fazendo na hora da ceia, eu não peguei a ceia. Eu falei: Jesus, eu não vou ceiar até eu ter essa situação resolvida. Eu te peço para o Senhor intervir, né? Porque eu estava me sentindo mal, não estava me sentindo mais digna, porque eu achei que eu precisava mover o mundo espiritual de alguma forma para resolver essa solução de uma só vez. E na hora minha irmã estava comigo e ela falou: por que você não ceiou? Aí eu falei o motivo e ela falou: eu não concordo, porque a pessoa que fez. Mas, querido, o perdão não quer dizer que a pessoa que te ofendeu que tem que vir te pedir perdão. Você que precisa liberar, como o pastor Evander falou para a Priya, você precisa liberar o teu coração. E para a glória de Deus, na outra ceia, eu já estava ceiando, porque ela me procurou, não que ela procurou, pediu perdão, não, mas começou a falar comigo. Isso me fez muito bem, né? Mas eu quero dizer que às vezes eu tenho que voltar lá. E tem pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar. Nem todo mundo a gente vai amar da mesma forma, apesar que a Bíblia manda a gente amar, mas a gente não vai ter a afinidade que a gente gostaria de ter, né? É o mundo, a gente está no mundo e nós somos carne, mas muitas das vezes eu me pego no lá de novo. Ontem mesmo foi um dia que eu estava chorando na igreja, pedindo: Senhor, me dá graça, me ajuda, tem misericórdia de mim, me dá mais amor, porque é bem desafiador. Tem pessoas que, para a gente, o Senhor até permite a gente conviver para a gente manifestar o amor do Senhor, né? Às vezes a gente, quando está perto, a gente tem que pedir graça ao Senhor, para a gente olhar com os olhos do Senhor, o amor do Senhor, porque às vezes o que a pessoa fala, às vezes ela quer te atacar, mas a gente tem que pedir: Jesus, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim, né? E essa palavra que o Senhor trouxe para a gente, da gente viver, né, na graça, na misericórdia, pedindo perdão. Eu vejo pela vida do meu marido, um dos motivos que fez ele afastar foi porque hoje eu moro, né, a minha casa, quem já esteve aqui vê, a gente mora em cima da igreja, e essa igreja feriu a gente, essa denominação. Ela pegou uma parte que não a pertencia, né? Não cumpriu o acordo, e isso causou um transtorno na vida do meu marido. E um dia eu aqui no laboratório, que meu marido ficou internado, o Senhor falou comigo claramente que era para eu contar. Pediu o pastor Evander para estar orando pelo Beto. E quando a Ângela um dia esteve aqui em casa, ela falou: pô, Fabi, tu mora em cima da igreja? Eu falei: aham. Aí eu dei uma palhinha para ela do acontecido.
Eu acredito que ela contou para o pastor Evander e o pastor, no dia que ele esteve no hospital, ele fez um ato que curou meu marido. Para a glória de Deus, ele teve uma sensibilidade do Espírito e ele pediu perdão ao Beto no nome da Igreja de Cristo. Ele falou: não faço parte dessa denominação, mas ela faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo te feriu. E eu, no nome dessa igreja, não no nome da igreja, mas em nome do corpo de Cristo, eu te peço perdão. Aí ele falou: o que você vai fazer com esse perdão, eu não sei, mas eu te peço perdão. Queridos, o meu marido naquele dia, ele carregava isso 20 anos dentro dele. Ele decidiu perdoar a igreja. E para a glória de Deus, hoje a gente para o nosso carro aqui próximo e o pastor pediu para que a gente recuasse o nosso carro toda segunda-feira. E segunda-feira a Gil estava aqui comigo, orando. A gente tem um quartinho de oração. E a Gil veio aqui, nós estávamos orando e o Beto toda hora falava: Fabiana, vai lá embaixo, tira o carro para não atrapalhar o pastor. Vai lá embaixo, tira o carro. Então, até a Gil falou: nossa, ele foi totalmente curado. E foi aniversário do pastor e o pastor chamou a gente. Ele fez questão da gente estar no dia do aniversário dele. E foi uma glória, queridos. Ele foi curado, selado para a glória de Deus. Eu quero te falar, se você tem algo no teu coração, às vezes a ferida foi tão grande, eu quero te desafiar hoje, depositar diante do Senhor. E se foi algo que às vezes você já depositou e pegou de volta, hoje é dia de entrega. Amém. Entrega mesmo, entrega ao Senhor, pede: Jesus, me ajuda, sela isso de uma vez por todas. E o Senhor, ele está aqui, ele quer trazer cura. E o que me chama a atenção é o amor, né, de José, né, aquela passagem que ele chora, né, quando ele vê Benjamim. Gente, aquilo ali é muito tremendo, é muito poderoso o amor dele, né, com a família, o cuidado, a cura que ele recebeu, né, que ele poderia muito bem falar: agora eu não quero saber deles, né? E ele não, ele agiu com amor. E ali se cumpriu, né, a promessa do Senhor na vida. Foi salvo, né, o povo de Israel através de um homem, né, que se prontificou ali a perdoar, né, a honrar o Senhor, né, que a Bíblia diz que aonde que José estava, ele era abençoado, né, e para isso foi necessário o coração dele estar livre, né, para que não tivesse nenhum impedimento, né, porque se o inimigo vê algum impedimento, às vezes isso é motivo até de uma liberação de alguma bênção na sua vida, né, ele pode te acusar, né? Aquilo pode impedir, até mesmo o Senhor, ele quer às vezes abençoar a gente, quer liberar algo na nossa vida, mas a gente ainda não está pronto, porque faltou uma entrega. E hoje o Senhor, ele chama a gente para essa entrega genuína. Amém? Vamos orar? Vamos. Quer orar, Priya? Eu vou deixar tu orar pela gente hoje. Tá. Jaque, quer orar pela gente? Você está podendo falar? Posso. Ai, Posso que sim. belo. Vou orar Amém. então. Amém. Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia lindo que o Senhor está nos proporcionando, com tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. A gente vem te pedir nada mais além do que a gente precisa, Pai, em nome de Jesus. Então eu venho agora te agradecer, Senhor, por essa palavra que a Pri deixou aqui para gente, que a gente possa estar realmente, Pai, entregando o nosso coração, abrindo o nosso coração para liberar esse perdão, essa palavra, que às vezes nem a gente mesmo sabe, que aí a gente não faz cara, mas quando a gente ouve uma palavra, a gente começa a ter esse discernimento que o Senhor vai colocando no nosso coração. Então, Pai, visita o coração de cada um aqui, que a gente possa, Senhor, estar fazendo essa entrega, que a gente possa estar se rendendo verdadeiramente, Senhor, para poder liberar esse perdão que às vezes está ali, está corroendo, está fazendo mal, e às vezes é aquilo, como a Fabi falou, às vezes a pessoa mesmo estando à distância, a gente tem que liberar esse perdão. Se a gente pode chegar e pedir,
que a gente consiga fazer isso. Amém. Então, coloca isso no nosso coração, que essas palavras, Senhor, elas possam hoje estar sendo tipo um medicamento aqui mesmo para a gente se curar, a gente libertar, e ao mesmo tempo, às vezes, a gente não tem a noção, lá no fundinho do nosso coração, que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o que cada uma precisa. Então, às vezes, lá no fundo, a gente ainda precisa dessa libertação, Senhor. dessa cura, dessa palavra, e que o Senhor possa estar trazendo à nossa memória coisas que, às vezes, a gente mata, a gente encerra aquele assunto, a gente não quer mais falar, achando que a gente está liberto, que a gente está curado, mas, ao mesmo tempo, a gente só matou aquele assunto. Mas que o Senhor traga isso à memória de cada um, se ainda existe alguma palavra, alguma coisa que a gente precisa se arrepender, às vezes uma situação que machucou muito, mas que o Senhor venha trabalhar isso, que o Senhor venha para a gente possa liberar essa palavra, Pai. E obrigado pela vida de cada um, a gente ainda tem um dia inteiro aqui pela frente, que o Senhor possa estar entrando com providência, com cura, com libertação, com tudo aquilo que a gente precisa, e que a sua vontade seja sempre o centro de tudo, que o Senhor seja o centro de tudo na nossa vida, que a gente sempre te consulte, que a gente sempre converse contigo, Espírito Santo esteja sempre falando ao nosso coração, se devemos ou não numa situação. Então eu venho te pedir que a gente esteja aqui hoje, para que a gente possa estar ali, sendo testemunha onde a gente estiver, que onde a gente pisar, a gente possa ser luz, a gente possa trazer palavra, conforto, aquilo que a pessoa precisa, e o mais importante, que a gente possa levar para as pessoas o teu ensinamento, a tua palavra, daquilo que as pessoas ainda não conhecem, e que a gente tenha essa oportunidade, que a gente te conhece essa intimidade, que a gente possa estar levando para as pessoas aquilo que naquele momento elas precisam, que a gente seja luz, a gente seja bênção, que a nossa palavra seja para edificar a vida da pessoa. Obrigada, Senhor, por nossa vida, obrigado por mais esse dia, que o Senhor continue aqui na nossa presença, falando ao nosso coração, tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. É que eu lhe peço e já agradeço em teu nome. Senhor, ainda em tempo, eu queria pedir, Senhor, pela vida da Lucy, que ela passou por um procedimento ontem, ela está tomando medicamento, já conseguiu expelir algumas pedras, que o Senhor esteja ali agindo de acordo com o que precisa. O Senhor é um Deus que criou o médico, criou o tratamento, criou o hospital, então que o Senhor esteja ali com ela, com a família dela, e que ela possa, até o dia 28, que ela tem que retornar, expelir essas pedras, que ela não precise fazer a cirurgia, mas que o Senhor vai entrando com cura, com tratamento, com tudo que ela precisa ali na família dela. Coloque os teus anjos acampados lá na casa dela, na família dela, e esteja abençoando, que ela não sinta dor, que ela consiga se tratar, se cuidar, porque o Senhor quer isso da gente também. O Senhor deu um corpo para a gente, para ser templo, e a gente tem que cuidar desse corpo. Então, que o Senhor esteja ali com essa família, com a mãe dela, com o esposo, com a filha, que eles estejam ali nesse momento juntos, para que eles também todos sejam curados e tratados. Pai, eu te agradeço por tudo, é que eu já lhe peço em teu nome. Amém. Amém, amém. Amém. Ela está em casa, né, a Lucia, Tá, agora? tá. Ela não precisou ficar no Alcides Carneiro, não. Ela está com medicamento e o médico pediu para ela ficar se cuidando, tomando medicamento. Ela ontem acho que já expeliu 3 pedras, ela está com muitas pedras. E tem uma que está na entrada da ureter, né, que fala da uretra, não sei. E essa de 4 milímetros é que está sendo o problema. Mas ela está tomando medicamento para ver se consegue eliminar. Eu acho que só no dia 28 é que ela vai voltar, porque ela também está com uma infecção muito grande. Então, acho que não pode mexer, né? Tem que esperar tratar isso tudo para depois mexer. Mas já está com bastante pedras. Aí ela está de atestado, eu acho que ele deu 3 dias para ela. Aí eu falei, cara, descansa, para, né? Que o corpo da gente começa a gritar quando a gente está muito, né? Muito sobrecarregado. Aí ela está se cuidando lá. Tá. A mãe dela Vamos está ver se eu ajudando consigo ligar. também. Manda um beijinho para ela no meu Mando nome, sim, tá? mando, pode deixar. Eu mandei mensagem, ela não respondeu, mas eu vou ver se eu consigo ligar.
Tá? É porque ontem ela ficou, ela virou à noite no hospital, que ela estava no pronto-socorro do Aldacerra. Não, é do Aldacerra, não, do Bingen, eu não sei, ela estava no pronto-socorro. E aí acabou que ela virou tomando o medicamento, e aí ontem estava naquela coisa de vai, não vai, vai, não vai. Ela falou só um pouquinho comigo à noite também, que eu queria saber. Aí a gente deixa ela quietinha lá, a gente vai orando, né? Mas eu falo, se eu conseguir falar com ela, eu falo. Não vou ligar não para não incomodar, porque às vezes a gente está com dor, é horrível esse momento, É, eu já passei por isso. Mas se você conseguindo falar, fala que eu mandei um beijinho para ela, que a gente está falo. orando por ela, Tá fala que a bom. gente ama ela é muito importante, Sim, com tá? certeza. Tá bom. Tá bom. Gente, Então tá. Um beijo. beijo, Beijo, Fica com menina. Deus. fica Até Obrigada, bem, Pri. amanhã. tá? Beijo. Até amanhã. Tchau. Até Tchau, amanhã. tchau, Tchau. Mary. Tchau.